E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu trago mais uma opção de sobremesa que faz muito sucesso no fim de ano. Hoje eu preparei uma torta de mousse de doce de leite com um recheio econômico e também é muito saboroso. E é claro, como pedidos de muitos aqui no canal, hoje eu preparei a massa Flora, que é a massa mesmo da torta, sem biscoito, nada. E, gente, uma torta dessa, assim, linda, do jeito que ela tá, como uma torta de vitrine, o custo dela saiu bem baixo mesmo. Essa massa é bem econômica, mais em conta do que a massa de bolacha mesmo. E quem acompanha o canal sabe que toda vez que tem um Faça e Venda, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vou vender. Então, é só ficar ligadinho até o final do vídeo para não perder nenhum passo a passo e nenhuma dica. E se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhuma novidade que rola aqui no canal. Então, vamos começar essa receita preparando a massa Flora. Aqui eu tenho margarina sem sal, eu gosto muito da Doriana, ela é 80% lipídio, mas usa aí da sua preferência. E aqui ela tá em ponto de pomada. Ponto de pomada, gente, não é a margarina derretida e nem ela dura, tá? É em temperatura ambiente, que ela tá bem molinha, ali você passa a colher, dá pra perceber. Vou colocar toda a minha margarina na tigela da batedeira e quem é novo por aqui e ainda não sabe, eu deixo todas as medidas por gramas também na descrição do vídeo. E aqui eu tenho meia xícara de açúcar refinado, meia xícara mesmo, tá, gente? Aqui o medidor já tá de meio. E essa xícara que eu uso, a medida padrão dela é de 200 ml de capacidade. Vou dar uma misturadinha aqui. E, gente, essa quantidade que eu vou preparar, eu fiz lá na fórmula com um ovo, tá? Que é o suficiente para forma que eu vou usar. E aqui eu vou fazer na batedeira para eu mostrar o processo, caso você queira aumentar a receita. Mas para a quantidade de um ovo, nem precisa de batedeira. Aqui eu vou colocar para misturar, formando um creminho. Eu vou adicionar um ovo. E para essa receita, tem que ser o batedor raquete. Tá vendo? É tão pouquinho ali que eu tinha que ficar misturando com o batedor também, porque não pega nem no fundinho da tigela da batedeira. E aqui é só deixar misturar até que incorpore, não precisa ficar batendo muito tempo. E ali no cantinho, dá pra ver, eu tenho um ovo e eu vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha nesse ovo. Aqui eu vou dar uma paradinha só para dar uma limpadinha ali na tigela da batedeira e vou colocar a minha batedeira na velocidade 1 e vou acrescentar o ovo. Acrescentando o ovo, eu vou misturar bem. A princípio vai dar uma talhadinha, é normal por conta da margarina e do ovo. Dando uma talhadinha, você pode misturar com o batedor ali raquete mesmo, ela vai incorporar e vai ficar bem homogênea. Enquanto isso, eu já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho meia xícara de amido de milho, muitas pessoas conhecem como maisena. Eu vou separar aqui na minha panelinha e lembrando que a xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade. E aqui eu vou medir por xícara só para mostrar para vocês quanto dá, porque eu já falei que eu não trabalho por xícara, só peso, mas para facilitar quem não tem balança e conseguir fazer as receitas aqui do canal também. Então, aqui primeiro, ó, vai ser uma xícara de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Essa receita não vai fermento e nem leite. E para quem me perguntou e eu não consegui responder, porque eu perdi o comentário, aonde eu compro essas panelinhas, eu compro na Chocolândia, mas geralmente em casa de doce você acha com facilidade. E ela é ótima porque ela aguenta uma temperatura boa, então pode levar para o micro-ondas. Então aqui, totalizando de farinha de trigo, é uma xícara e meia, um pouquinho mais da metade de farinha de trigo. Aqui eu vou misturar a farinha com o amido e vou reservar, só isso que a gente precisa. E aqui, voltando para nossa misturinha, que é o açúcar, o ovo e a margarina, ó, a minha deu uma talhadinha, mas eu misturei e depois ela ficou bem homogênea desse jeitinho que eu mostrei para vocês.
E agora é só colocar aqui a batedeira na velocidade 1 e colocar todos os secos. E aqui, gente, na verdade, teria que misturar já com a mão, mas como eu já falei pra vocês, eu não consigo colocar a mão na massa e ficar com a mão grudenta. Então, aqui, eu só vou colocar a farinha de trigo, vou dar uma misturadinha ali com o batedor raquete mesmo e vou terminar de misturar na bancada. E essa massa não pode bater muito e nem sovar, tá? Porque senão a gente ativa aqui o glúten da massa, ela pega a liga, aí a nossa massa não vai ficar legal. Então, é só misturar mesmo. E aqui eu vou colocar na bancada para terminar de misturar ela e ela ficar bem homogênea. E aqui, gente, mesmo eu usando a fórmula da Massa Flora, eu tive que aumentar um pouquinho na farinha de trigo, porque, olha, quando eu coloquei ela na bancada, ela ficou assim, pegajosa ainda, e ela não é pra ficar assim. Por que que acontece isso? Porque cada farinha de trigo tem uma umidade diferente. Então, quando você estiver vendo alguma receita aqui do canal, você perceber que a textura da massa tá diferente, aumenta um pouquinho só de farinha de trigo, só um pouquinho, tá, gente? Para também não perder o ponto da massa. Infelizmente, a gente tem essa diferença nas farinhas de trigo, né? Mas é só colocar um pouquinho a mais que dá tudo certo. Aqui eu polvilhei esse tanto que eu mostrei pra vocês 2 vezes, tá? E só misturei, não sovei. Mas eu vou deixar tudo marcadinho na descrição, a quantidade que eu usei aqui no vídeo também. Quando a massa estiver homogênea, eu vou colocar ela em um prato, vou colocar um plástico em cima, pode ser um paninho também, vou levar pra geladeira e vou deixar ela descansar por 30 minutos. Tem que deixar descansar esse tempo, porque a fonte de gordura aqui é a margarina e tem uma quantidade muito grande para ela estabilizar e depois a gente conseguir trabalhar com a massa. Principalmente em dias quentes, a gente sente muito essa diferença, né? Porque a margarina começa a ficar mais derretida. Passando os 30 minutos, aqui eu achei que tava gravando, não tava, mas gente, não tem segredo, eu peguei a massa ali do jeitinho que eu fiz a bolinha, coloquei no meio da forma e comecei a modelar na forma. Com a ponta do dedo mesmo. Se você ficar na dúvida, aqui no canal tem mais vídeos assim de torta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é basicamente a mesma coisa, mas eu fiz com bolacha. E a medida dessa forma é 20 de diâmetro, 7 de altura e o fundo dela é fundo removível. Para essas tortas tem que ser assim. Vou modelando na forma inteira e eu tento deixar fininho, principalmente a lateral da forma, tá? Porque quando a gente deixa um pouquinho mais grossa, conforme ela vai assando, ela vai encolhendo. Então, se você não quer que encolha ali a lateral, tem que deixar bem fininha. E conforme eu vou modelando, eu já vou tirando ali, fazendo as pontinhas com a espátula. Se você não tiver espátula, você pode fazer com a faca mesmo. E as rebarbinhas que vai saindo, eu vou colocando na forma mesmo, aonde vai faltando. E essa quantidade de massa é o suficiente para esse tamanho de forma, tá? Não sobra nada e também nem falta. Depois que eu modelei, eu vou fazer uns furinhos no fundinho da forma para ela não estufar e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. O forno, na verdade, não precisa ficar pré-aquecido, mas eu sempre gosto de deixar porque assim acelera o processo. Aqui a minha massa já assou, no meu forno foi 20 minutos, mas esse tempo pode mudar aí de forno para forno. Aqui ela ainda tá quente, eu vou deixar ela esfriar totalmente para eu usar. Ah, gente, se der uma estufadinha a mais ali no fundo da forma, é só você, depois que terminar de assar, apertar com a colher, que ela volta e vai ficar desse jeitinho. Enquanto isso, eu já vou preparando o recheio. Aqui, para começar a mousse de doce de leite, eu tenho uma gelatina incolor sem sabor. É um pacotinho desse aqui de 12 gramas. E eu sempre sigo a orientação do fabricante, que tá sempre atrás na embalagem. E ali na gelatina, eu vou cobrir ela de água, vou misturar e vou deixar ela reservada, porque assim ela vai hidratando.
E aqui eu tenho 200 ml de chantilly bem gelado mesmo. Vou colocar todo na tigela da minha batedeira. E eu sempre falo para vocês, quando vocês forem usar chantilly para recheio, dê sempre preferência para um chantilly de ótima qualidade, porque assim fica saboroso. Vou colocar para bater na velocidade máxima da minha batedeira até que fique bem firme. Chantilly já firme, eu vou reservar. E aqui eu tenho 400 gramas de doce de leite pronto. Eu já comprei assim porque eu encontrei uma mega promoção, aí eu aproveitei, né? Quem nunca e eu sempre. Mas aqui você pode usar com o doce de leite da sua preferência ou então você pode cozinhar a lata. A lata tem 395 gramas, mas pode continuar a receita do mesmo jeitinho que não vai alterar em nada. E aqui o meu doce de leite está em temperatura ambiente para ficar melhor para incorporar. Vou colocar todo o potinho na tigela da batedeira. E para essa receita eu vou usar também uma caixa de creme de leite de 200 gramas. Aqui eu não vou colocar tudo, eu vou deixar só um restinho de creme de leite para eu incorporar na gelatina. E é só colocar para bater até que fique homogêneo. E ali no cantinho eu tô mostrando a gelatina para vocês. Eu levei ela pro micro-ondas por 15 segundos. Ela ficou assim bem derretida. E como o meu potinho tava pequenininho, eu troquei. Porque eu vou colocar o restante do creme de leite que eu deixei ali na caixinha. E é só colocar todo o restante, misturar e colocar tudo na tigela da batedeira na velocidade 1 também para misturar. Eu sempre dou uma limpadinha ali na tigela da batedeira para incorporar tudo melhor. E agora eu vou acrescentar os 200 ml de chantilly que eu deixei batido. Você pode fazer esse processo à mão mesmo, mas aqui eu vou fazer delicadamente com a ajuda da batedeira mesmo. Feito isso, a nossa mousse de doce de leite já está pronta. Você pode usar esse recheio em vários preparos. Para bolo, você usa exatamente assim, mas para bolo de pote, agora no fim do ano, sobremesa na travessa, nem precisa da gelatina. Feito isso, eu vou começar a montar a minha torta. Aqui eu tenho o recheio de chocolate, que é o recheio econômico que eu já passei aqui no canal. Ele não vai leite condensado e nem creme de leite. E, gente, olha o brilho desse recheio. E ele dá para fazer com várias combinações mesmo. E eu vou deixar a quantidade que eu usei para essa torta na descrição do vídeo, que foi a metade da receita que eu ensinei lá no vídeo. E vou deixar também o link de como preparar e deixar ele assim bem cremosinho. Gente, assiste o vídeo porque ele também tem uns segredinhos para ficar assim. E aqui eu tô usando ele porque eu gosto de montar as minhas tortas assim, mas se você quiser fazer ela todinha só com mousse de doce de leite, também vai ficar bem saborosa. E aqui eu vou distribuindo o recheio em colheradas para ficar mais fácil para distribuir. E depois é só ajeitar com a ajuda da colher. E aqui eu terminei de colocar o recheio de chocolate, eu vou começar a distribuir a mousse de doce de leite. E, gente, olha como ela já estava ficando bem firme mesmo. Eu tive que começar distribuindo aos poucos para eu conseguir completar tudo ali direitinho. Então, preparou o recheio, já usa. Tá? Não deixe ele muito tempo parado não, porque senão depois fica difícil para distribuir. E aqui eu coloco todo o recheio que eu preparei. E terminando de colocar o recheio, eu vou tampar essa torta, vou levar para a geladeira, porque precisa firmar, aqui tem gelatina. Deixa aí descansar no mínimo 3 horas, ou de preferência de um dia para o outro. E aqui eu já deixei a minha torta descansar, eu deixei de um dia para o outro. Aqui ela já tá bem firminha mesmo. E agora, para cobrir e fazer a decoração, eu fiz uma ganache, mas aqui é totalmente opcional. Se você não quiser concluir a sua torta dessa forma, fica totalmente a gosto. Para ganache, eu usei 80 gramas desse chocolate. Chocolate não, gente, cobertura fracionada, meio amargo. Aqui não é chocolate nobre, ali tá escrito cobertura fracionada, sabor chocolate. Mas você use aí da sua preferência. E para preparar a ganache, eu usei 80 gramas de chocolate, como eu falei, e 80 gramas de creme de leite. Coloquei tudo ali na panelinha e levei para o micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Cada pausa
pausa de 30 segundos, eu mexia, até que ela ficou assim bem homogênea. Vou colocar tudo em cima da torta, vou espalhar tudo muito bem. E terminando de distribuir a ganache, eu já vou desenformar para eu terminar a decoração já direto na bandejinha, como vocês pediram para eu mostrar, e o pedido de vocês é uma ordem. Para essa massa, ela solta muito fácil mesmo. Eu sempre uso uma lata para ajudar. E para tirar o disquinho ali, que pediram para eu mostrar, gente, é muito simples. E aqui, como eu falei para vocês, eu coloco no disco de isopor, por conta que eu tô fazendo aqui pro canal, mas ó, aqui é só colocar direto nessa bandeja, tá? Aqui pro canal, como eu tenho que terminar de filmar, eu tenho que fazer foto, eu coloco nesse disco de isopor pra não atrapalhar, mas não precisa, e eu só empurro a torta e já vai soltando o disquinho de baixo. Mas quando não é pro canal, eu já coloco direto naquela bandeja pra vender. Eu vou mostrar a numeração já pra vocês. E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de ganache ali na lateral da torta. Aqui é só para colocar onde ficou sem. E para finalizar a decoração, eu fiz raspas de chocolate bem pequenininha. E eu vou colocar só ao redor, eu não vou colocar na torta inteira. Mas como eu sempre falo, é opcional. Aqui eu fiz as raspas com chocolate nobre mesmo, só passei no ralador. O chocolate nobre ao leite e o chocolate branco. Aqui você pode colocar uma embalagem embaixo também, e o que cai ali na bancada você pode usar novamente. E eu gosto de finalizar assim, só ao redor, porque depois ela vai lembrar muito uma guirlanda. E terminando de colocar as raspas ali na lateral, eu vou finalizar com açúcar gelado. É bem pouquinho açúcar mesmo que eu vou usar. E, gente, tem que ser o açúcar gelado. Se você colocar o açúcar impalpável, ele vai derreter. O açúcar gelado, ele não derrete. E eu vou colocar com a ajuda de uma peneira, só ali por cima mesmo. E vou finalizar com umas raspinhas de chocolate por cima. E agora vamos falar do custo da minha receita. E, gente, por incrível que pareça, essa massa sai mais em conta do que a massa feita com bolacha. Essa massa me custou R$ 2,42. Eu tô deixando passar aí na tela para vocês o custo que eu fiz. E, gente, sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu já tô devendo no canal faz tempo, mas eu vou fazer. E esse aplicativo é Meu Preço Calculadora de Confeitaria. Eu sempre deixo ele na descrição. E essa torta me custou R$ 23,55. E ali eu registrei uma unidade, quanto eu paguei a embalagem, e o aplicativo coloca para eu vender por R$ 88,67. Ele registra tudo, a única coisa que a gente precisa fazer é alimentar corretamente. Toda vez que for repor o estoque, tem que registrar lá se teve mudança de preço. Isso tá acontecendo sempre, né? E ele coloca também os custos invisíveis. E ali ele tá sugerindo para eu vender por R$ 88,67, mas como eu sempre falo para vocês, eu gosto de arredondar. Então o preço dessa torta aqui para mim vai ser por R$ 90. Mas lembrando que cada um tem o seu custo, o seu público, e cada um faça aí os seus cálculos para não sair no prejuízo e também ter um ótimo lucro. E como eu falei para vocês, eu coloco nessa embalagem aqui, G50M, não precisa desse disco de isopor, e se eu levo ela para longe, eu coloco uma gotinha de chocolate ali na bandeja para fazer uma colinha. E eu uso a tampa média, e essa torta, como não tava ela vendida inteira, eu fiz os pedaços para eu mandar para o restaurante. E é claro que eu nem preciso falar que faz muito sucesso, porque é uma torta diferente. O sabor dela fica incrível e as combinações também. E o peso dessa torta foi de 1,7 kg. Eu não vendo por peso, tá, gente? Eu vendo por unidade, mas vocês sempre perguntam. E é isso, pessoal, eu já vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece daquele like, de compartilhar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e participem do meu grupo no Facebook. Qualquer dúvida sobre confeitaria, pode perguntar por lá também, e postem o trabalho de vocês por lá, e me sigam também no Instagram. Eu vou esperar vocês por lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!